E aí, galera, bem-vindos a mais um FPS Podcast. Eu sou Gil Andrade, tô do lado do meu host favorito, né? Léo Lourenço. E aí, gente, bem-vindos. Léo, vamos começar bem hoje, né? Massa. Com uma galera legal e em dose dupla. Quem é que tá com a gente? Flávia Masson, de Brasília, e Flávia Moraes, daqui da FPS, ela é coordenadora do curso. Pois é. Flávias, muito bem-vindas aqui ao nosso podcast. Obrigado por nosso convite. Vai ser um bate-papo massa sobre o universo de farmácia, não é isso? Exato. Vamos começar? Então, dose dupla aqui das Flávias de farmácia. Muito F aqui. Vamos se familiarizar bastante. Bem-vindas, viu? Obrigada, Gil. A gente tá aqui, vai conversar sobre farmácia, sobre o que é esse universo, como funciona essa área e tudo, né? Flávia Masson, bem-vinda. Você é de Brasília, tem uma história que eu acredito que uma galera já conhece, mas quem é Flávia? Primeiramente, muito obrigada pelo convite, gente. Eu amei. Eu consumo muito podcast, então é realmente um momento muito feliz para mim. Que massa. E, bom, meu nome é Flávia Masson, eu sou farmacêutica, eu sou formada pela Universidade de Brasília, então eu sou brasiliense, eu nasci e cresci lá. E, atualmente, eu trabalho como divulgadora científica e criadora de conteúdo em saúde nas redes sociais. Então, eu trabalho com o Instagram, com o TikTok e também com o YouTube. E tanto que algumas pessoas que me reconheceram aí, elas não sabem nem meu nome, elas me chamam de Flavonoide, que é o nome do meu projeto mesmo. Tanto que eu chamo uma parte do meu público, que são os estudantes de farmácia, de meus flavonoides, porque eu acho muito cafona e eles adoram. Então, hoje eu trabalho com esse universo de divulgar a farmácia. Então, eu acordo, eu janto, eu durmo pensando e consumindo farmácia. Então, eu produzo desde conteúdo sobre curiosidade, que pode pegar um público geral mesmo, mas também no YouTube, por exemplo, eu faço videoaulas específicas para os estudantes. E aí, por falar muito desse universo de farmácia, muitos estudantes de farmácia acabam me seguindo mesmo. Então, é um trabalho que eu gosto muito de fazer. Foi uma realização de sonho, assim, poder falar tanto de farmácia. Assim. Parabéns, muito legal. Antes de a gente voltar para a Flávia Masson, Flávia Moraes. Flavinha, quem é a Flavinha? Fala um pouquinho do seu histórico na farmácia. Eu sei que a senhora tem um histórico muito bacana nesse universo. Fala um pouquinho do seu currículo, um pouquinho da sua profissão. Tá em casa. Então, vamos lá, né, Léo? A gente estava até conversando aqui nos bastidores, eu e Flávia, assim, como eu vim parar aqui em Recife e também na FPS, né? Eu fiz farmácia na UFRN, lá no Rio Grande do Norte, em Natal, e precisava fazer, para concluir o curso, o estágio em indústria, porque eu tinha, na época, uma necessidade de você escolher as habilitações. E eu escolhi fazer indústria de medicamentos e cosméticos, saneantes. Então, eu tinha que fazer esse estágio final para concluir a habilitação e sair farmacêutica industrial da universidade. E aqui em Recife, nós tínhamos um convênio, né, com o Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco, LAFEP. Eu vim fazer esse estágio aqui de 2 meses. Isso foi em 1998. E desses 2 meses, estou eu aqui até hoje. Legal. Então, depois eu terminei esse estágio, aí teve a oportunidade de prestar uma seleção para mestrado, que eu já tinha interesse de fazer mestrado na área de indústria, né, de tecnologia dos medicamentos. Então, eu fiz esse mestrado. Assim que eu terminei o mestrado, eu consegui ser contratada pelo LAFEP, então eu era farmacêutica industrial e trabalhava dentro de uma indústria de medicamentos. Foi uma época assim, bem bacana, que a gente trabalhou em vários projetos. Hoje, a gente tem várias tecnologias no tratamento da AIDS e eu tive a oportunidade de trabalhar no desenvolvimento de vários medicamentos que fazem parte do programa, né, DST-AIDS aqui do Brasil. E depois que eu fiz o doutorado, veio a oportunidade de estar como docente na FPS. Sim. E logo em seguida apareceu a oportunidade de assumir a coordenação do curso e estou eu aqui na FPS esse longo tempo, né, desde a primeira turma, e bem feliz com a proposta que a FPS oportuniza para a formação de futuros farmacêuticos, futuros colegas. Sim, claro. Que massa. Gerações diferentes, né, Gil? Total. Escolas diferentes, muito legal. Masson, Flavinha. Por que farmácia? Quando descobri farmácia? Assim, conta um pouquinho pra gente. Quando você descobriu por quê?
Tudo começou lá no ensino médio, quando falaram que eu tinha que ter emprego. Eu falei, ai, meu Deus, e agora? E aí você vai pelas suas afinidades, né? Então, na época, eu gostava muito de biologia, mas eu gostava muito da saúde, só que eu tinha pavor de sangue. Eu não aguentava tirar sangue e eu tinha muita agonia de ferida. Então, eu falei, provavelmente não vai ser a área da saúde que eu vou seguir. Mas também eu descobri que eu tinha muita facilidade com química, até pelos meus amigos pedirem para eu ensinar para eles. E eu ficava, gente, mas você tem um professor ali, por que você está perguntando para mim? E aí eu percebi isso. Eu falei, você tem facilidade no negócio? Eu vou agarrar isso. Aí eu comecei a estudar muito química e biologia, e aí um professor meu falou, olha, se você gosta da área da saúde e não quer tanto estar em contato assim com sangue, não sei o quê, mas você é muito boa em biologia e química, existe farmácia. E aí eu nem imaginava que isso existia. Fui tentar pesquisar na época, não tinha nada na internet, gente. Eu tenho essa carinha, mas eu sou velha. Na época não tinha. Sério, em 2011 não tinha nada na internet. Só que eu arrisquei. Eu sempre tive uma veia muito para ciência. Eu sempre gostei muito dessa coisa. E eu sabia que a carreira acadêmica dentro da farmácia ia ser muito interessante. Então, eu acabei entrando na farmácia dessa forma. Foi um risco, assim, porque eu não tinha nenhuma cientista mulher que eu pudesse, farmacêutica que eu pudesse falar, nossa, eu quero fazer algo parecido com o que ela faz, mas eu decidi arriscar e foi assim que eu vim parar na farmácia. E eu me apaixonei. É tão interessante isso que Flávia está trazendo, porque essas histórias eu escuto sempre dos ingressantes, né? Porque você escolheu farmácia. E eu também passei um pouco por esse... De procurar, de achar, né? De procurar e de ter afinidade. Então, a farmácia é muito vinculado a você ter afinidade com a biologia, lá no ensino médio, né? Você ter afinidade com a química. E aí, o curso que você junta esses dois na área da saúde fortemente é a farmácia, porque tudo é química, tudo é biológicas, né? E também esse olhar assim, uau, ali eu consigo pesquisar, eu consigo transformar o mundo através da ciência. Então, isso é muito forte. Foi forte em mim, que como o Léo trouxe aí, né? Sou de uma geração, estou escutando aqui de Flávia, que pertence a uma outra geração, e escuto muito quando a gente faz o acolhimento dos nossos ingressantes de farmácia aqui da FPS. Legal. Bastante mesmo. Química, física mais ou menos, mas biologia. A gente usa também, mas muito fortemente, química, biologia. E hoje ainda mais essa questão do natural, né? Que sempre está presente na nossa vida de farmacêutico, que hoje está bem fortemente presente na sociedade. O cuidar através do mais natural. Então, as plantas medicinais também é muito do universo do farmacêutico. Legal. E a gente nem imagina, às vezes, né? Tá tão presente também. Ai, vovó, por exemplo, dizia, vou fazer um chá aqui de capim santo. E ajuda, mas tem medicamentos naturais e tudo mais. Acho que a gente pode entrar nesse assunto já. Outra coisa, inclusive, que foi uma coisa que, na hora da escolha, me deu até um conforto, foi que já naquela época eu tinha percebido que o farmacêutico fazia muita coisa. Então, como eu tinha, assim, eu quero seguir carreira científica, mas vai que no negócio não dá, e spoiler, foi isso que aconteceu, eu via como o farmacêutico atuava em muitas áreas, isso me dava um conforto, né? Do tipo, é um curso só que eu posso ir para muitas coisas diferentes. Então, nesse momento que estou sofrendo essa pressão para escolher um trabalho agora, é interessante eu poder ter esse mix, essa variedade de opções. Então, eu lembro que, na época, isso foi uma coisa que eu falei assim, não, eu vou em farmácia mesmo. Então, farmácia tem essa amplitude de é um leque, né? Como é que é isso? Tem várias áreas da farmácia. Você pode seguir... Fala um pouquinho pra gente, Flávia. Isso. Indústria, a própria drogaria, isso? E bem antes, né, a gente tinha áreas de concentração bem fortes, que era a área da indústria, a área das análises clínicas, que a gente estava até falando, né, Flávia? A área das análises clínicas, que é toda essa parte de diagnóstico, né? E tinha também a área de alimentos e toxicologia. Depois, desde 2002, a gente está com um currículo com a formação generalista. E aí a gente sai com uma formação bacharel em farmácia generalista, e essa formação já dá essa oportunidade de trabalhar em diferentes áreas, desde a área hospitalar, a área industrial. Hoje, a gente percebe que a drogaria está muito forte, porque precisa de ter o farmacêutico lá o tempo todo, né? Orientando esses pacientes que
vão lá e adquirem o medicamento. Então, além disso, como Flávia também trouxe na fala dela, tem toda essa parte de pesquisa, de docência, né? Então, é amplo. Se um estudante de farmácia, ou mesmo aquele que está buscando se é realmente o curso de farmácia que seria a sua escolha para atuar profissionalmente, eu recomendo geralmente entrar no site oficial do Conselho Federal de Farmácia e aí ele consegue acessar essa lista infinita de possibilidades. Porque eu posso ser aquele farmacêutico que gosta mais ali da pesquisa, mas eu posso ser aquele outro farmacêutico que gosta de estar em contato com o paciente, que gosta do ambiente hospitalar, que gosta do ambiente industrial. Não, que quero empreender, eu tenho essa veia empreendedora. Às vezes o estudante traz muito isso de família, né? De geração em geração. E essa ser uma área de empreendedorismo para ele. Então, assim, realmente é bastante amplo. Legal. É legal apresentar isso, porque é um leque de oportunidades muito, muito diverso, né? E aí, Flávia Masson falou isso de não deu certo na pesquisa, e aí você entendeu que por causa dessas áreas que são amplas, qual foi a tua favorita, assim, que tu teve mais afinidade durante, por exemplo, a faculdade e depois? Como foi teu processo? Então, como eu entrei com esse objetivo de seguir carreira acadêmica, eu tentei ser mais focada, mas é difícil. Assim, eu falo para os flavonoides, eu falo assim, gente, para você sair da área que você está focando e ir para outra é muito fácil, porque é tentador. Quando eu tive enzimologia e eu descobri que eu podia ser mestre cervejeira, eu falei assim, nossa, aí a gente visitou uma indústria de cerveja. Eu falei, de alimentos, né, Flávia? e aí, assim, um grande amigo meu, veterano, ele se tornou um grande mestre cervejeiro e ainda estava me formando. Eu falei, gente, imagina você beber cervejinha todo dia no seu trabalho, que delícia. E também nos estágios eu descobri que, pasmem, eu não gostava de feridas e tal, mas eu me apaixonei por farmácia clínica. Eu falei assim, nossa, é muito legal. E aí eu falei assim, não, tem que manter o foco. Aí eu tentei manter o foco na carreira acadêmica, eu me formei, aí eu fui atrás do mestrado. Nisso, quando eu fui atrás do mestrado, eu não tinha dinheiro para me mudar, porque eu queria fazer um lá no Rio de Janeiro. Sim. E aí eu falei assim, eu vou trabalhar antes, juntar um dinheiro, e aí depois eu faço esse mestrado. Aí foi nisso que eu trabalhei na drogaria, trabalhei com vigilância sanitária, com assuntos regulatórios. E faltando 2 meses, quando saiu o edital e tal, eu falei assim, tem que parar de trabalhar, eu tenho que estudar, porque senão eu nunca vou conseguir passar nesse mestrado. E eu não achava meu currículo bom, eu achava ele muito mediano. Mas tinha uma etapa do mestrado que era entrevista. Eu falei, eu acho que eu sou boa de lábia, só que eu tenho que convencer ele de alguma forma. E aí eu tinha essa coisa dentro de mim que eu gostava muito de ensinar. E eu falei, nossa, eu gosto muito de videoaula no YouTube. Eu adorava assistir videoaula no YouTube. E eu pensei, eu posso fazer isso. Só que aí eu também tive a experiência de fazer Ciência Sem Fronteiras. E lá eu descobri uma professora que ela, no final da aula, ela sempre trazia uma curiosidade sobre o assunto que a gente acabou de ver. E fixava muito mais o conteúdo dessa forma. E aí eu falei assim, gente, se eu ampliar isso e eu começar a falar de farmácia? Aí foi nisso que o meu projeto nasceu. Foi nesse momento de querer impressionar. Eu nunca precisei usar o flavonoide para passar no mestrado, graças a Deus, porque eles iam ver que era muito suspeito eu ter lançado os vídeos 2 meses antes, né? Mas aí foi nisso, e aí eu entrei nesse mestrado, acabou que eu tive vários problemas pessoais, eu não consegui concluir o mestrado, eu voltei para Brasília, e aí eu fiquei bem perdida, assim. Eu falei, o que eu faço agora? Aí eu tive isso, do tipo, cara, eu gosto de farmácia clínica, só que eu gosto muito de assuntos regulatórios. Então, por um momento, eu falei, eu vou estudar para concurso, porque lá em Brasília isso é muito forte. Só que isso foi, dezembro de 2019, eu nem imaginava que ia vir uma pandemia por aí. E em dezembro de 2019, uma ex-orientadora minha virou e falou, olha, você tem esse projeto aí, você filma e tal, e você gosta muito de área da pesquisa, apesar de eu não conseguir mais fazer a pesquisa em si, porque eu acabei me traumatizando. E aí ela falou, você não quer fazer divulgação científica? Aí foi que me deu um estalo. Eu falei assim, gente, eu não necessariamente preciso estar fazendo a pesquisa dentro do laboratório, eu posso estar falando sobre isso. E a comunicação é um ponto muito forte que a gente tem, que a gente aprende, né? Na farmácia. E aí foi que eu comecei a trabalhar realmente com divulgação científica e tal. Mas até hoje, assim, eu pretendo continuar trabalhando com o que eu trabalho, eu amo, mas eu ainda flerto muito com essa parte de assuntos regulatórios e de farmácia clínica. Eu acho bem interessante. Você chegou a dar aula? Você dá aula em Brasília? Eu cheguei a dar aula para curso profissionalizante. Certo.
Mas eu acabei dando aula mesmo, porque como eu não tenho mestrado, eu não posso dar aula em faculdade. Mas eu tenho essas videoaulas no YouTube, que é um grande prazer. O mestrado vai vir. massa. O mestrado vai... Ele vai vir em divulgação científica. O meu erro foi a área. Só, tá. Legal. Aí depois eu percebi Legal. isso. Legal. Mas ele vai vir. Ah, que fé, legal. fé. Que legal. E você falou sobre a área clínica e a parte da divulgação científica, não é também? O que é que faz dentro dessas áreas da farmácia? O que é que faz um farmacêutico que atua atua na área clínica? Como é que funciona isso, Flávias? Flavinha. Então, geralmente, quando a gente está atuando na farmácia clínica, a gente vem ali junto de uma equipe, não é? A gente vai fazer a avaliação daquela prescrição, vai entender quais são as necessidades daquele paciente, vai observar. Geralmente, quando a gente atua no hospital com farmácia clínica, aquele paciente ele está ali, ele está internado, fazendo uso de vários medicamentos, e a gente vai analisar se aqueles medicamentos eles estão interagindo positivamente. A gente sabe que algumas interações de medicamentos podem não ser benéficas, né? Podem um estar influenciando o outro, mas na perda, por exemplo, de uma atividade. Então, nessa análise e nessa definição do que é que está sendo feito para aquele paciente diariamente junto da equipe, a gente consegue definir o melhor plano terapêutico. E aí, com isso, a gente pode estar auxiliando numa redução de custos, porque os medicamentos, na grande maioria das vezes, são responsáveis pelos maiores custos a nível hospitalar. Então, essa parte de gestão também entra no olhar do farmacêutico clínico. Não somente a efetividade terapêutica na escolha dos medicamentos. Às vezes, a gente pode perceber ali, não está tendo uma efetividade, né? Por quê? Porque está tendo um comprometimento renal, um comprometimento hepático. Às vezes, a gente precisa fazer um rodízio sugerir, né, recomendar um rodízio de antibióticos a partir de exames que a gente está acompanhando junto com a equipe, o médico, o enfermeiro que acompanha aquele paciente. Então, a farmácia clínica talvez seja uma das áreas de atuação onde o farmacêutico ele vai mais se comunicar, fazer a utilização dessa comunicação junto da equipe, junto do paciente, junto da família do paciente, e vai conseguir relacionar todos esses conhecimentos que ele traz da formação dele. Então, a gente consegue fazer com que a gente tenha ali segurança para o paciente, né, na nossa atuação. Que massa. Uma coisa que eu acho muito bonita da farmácia clínica é a parte da reconciliação medicamentosa. Que você imagina, a pessoa ela foi parar no hospital por algum motivo. E aí você trata ela, ok, beleza. E aí, se você explorar isso, você pode descobrir que às vezes ela foi para lá não porque os medicamentos estavam errados, mas porque ela não fazia o uso correto. E aí você passa por todo esse ciclo do hospital, a pessoa vai embora, ela vai repetir esse erro. E ela vai retornar para o hospital. Então, quando você insere o farmacêutico ali, e muitas vezes o paciente ele tem muito mais facilidade em conversar com o farmacêutico do que com o médico. As pessoas ainda têm um medo, assim, de serem julgadas pelo médico. Então, elas escondem. Elas não contam a verdade. Só que eu já vi o trabalho do farmacêutico esperto, ele sentar do lado da pessoa e conversar. Com o paciente. Bater um papo. Com o paciente. Com o paciente. Até na questão de Entender, né? entender, de quebrar essas pessoa. barreiras, né? De quebrar essas barreiras, de chegar e diga, me conte. Vamos aqui, entender como é seu dia a dia. E ali começar Porque o farmacêutico ele pode estar lá com o ter paciente, pode bater papo com o paciente no hospital. Deve, Legal. deve. Muito importante. Porque saber disso antigamente também. a gente tinha muita essa coisa assim, hospital era médico e enfermeiro. Isso, Aí essa é a sempre- percepção. Aham. Como leigo é o médico e o verdade. enfermeiro. Não. E Então- do seu lado sempre é o enfermeiro e de vez em quando passa o médico. O médico. Exato. Aí, assim, só que hoje em dia, com as equipes multidisciplinares, eu espero que vocês não fiquem internados. Por favor. Mas vocês vão ver, caso aconteça, que agora passam vários outros profissionais. Então, a minha avó ficou internada recentemente. Ela tá bem, gente. Nutricionista, Aí passa o nutricionista e farmacêutico. conversa com ela. O fisioterapeuta vai lá, faz exercícios e conversa com ela. O psicólogo vai lá e conversa com ela. E o farmacêutico vai lá e conversa com ela.
E tem, além legal. desses momentos que a gente pode passar individuais, o momento que a gente passa todo mundo junto. Um coletivo aí, lá o É para time. entender sobre Todos o os profissionais paciente. juntos, e aí a gente consegue centrar o cuidado nesse paciente. Lógico, sempre entendendo. Nós temos as nossas competências específicas, né? Cada um no seu quadradinho, mas nós também temos competências que são comuns. E aí é muito interessante esse momento que a gente passa junto, porque aí a gente consegue também se comunicar melhor com esse paciente. Porque, às vezes, se passarmos individual, né? Um vai fazer uma recomendação e, às vezes, até a gente vai estar cansando também esse paciente, né? Eita, eu já respondi isso. Sim. Perguntando de novo. E pode ser que ele ali, nesse momento de estar cansado, ele também omita algumas informações. Então, é muito importante também, quando a gente passa junto e esse farmacêutico se fazer presente junto dessas equipes, né? Sim. Mostrando, novamente, que através das contribuições dos conhecimentos que ele tem, ele pode fazer uma diferença grande na vida desse paciente. E é muito importante isso que Flávia está trazendo, da reconciliação, porque essa atividade a gente consegue fazer, inclusive, na farmácia comunitária, que seria a drogaria. Não é? A gente consegue fazer isso. Então, na hora que o farmacêutico faz um atendimento a um paciente que vai... a um paciente cliente, né? Porque quando você chega na drogaria, você olha, cliente. Lembrando que a gente tem que ter o olhar, isso é um usuário do medicamento, o medicamento é um produto químico, ele foi desenvolvido para fazer algo de bom, né? Cuidar, tratar de uma doença, mas se ele for usado de mal Pode ser pior. ele pode ser pior. Esse exemplo que Flávia trouxe, né? Fazer com que você vá ao hospital. Porque o que é que a gente tem muito hoje? Principalmente pensando na nossa sociedade, que está envelhecendo. E a gente precisa cuidar desse envelhecimento, né? Tem que ser um envelhecimento saudável. Então, a gente tem muitos, vamos dizer, pessoas jovens já, né? 40 anos, ali com diabetes, hipertensão devido à vida corrida, e já fazendo uso de medicamento de uso contínuo. Então, eu tenho acesso a comprar esse medicamento, eu tenho acesso de receber esse medicamento do SUS, mas se eu não fizer o uso da forma correta, eu posso ser um hipertenso de um pico lá descontrolado que vou ter que ir parar no hospital e ficar lá internado, um diabético que também vou ter essa descompensação e ir parar também no ambiente hospitalar. Então, esse olhar do farmacêutico presente no cuidado é muito importante que seja disseminado, né, Léo? Que seja disseminado e que a sociedade entenda que aquele profissional que está ali na farmácia é um profissional de saúde. Perfeito. E ele é o mais acessível. É E ele é o mais de acessível, todos. perfeito. De todos os profissionais de saúde que existem, o farmacêutico é o mais. E porque legal. tá lá. Por que isso? Desculpa. E o que acolhe... Justamente por essa coisa da gente estar obrigatoriamente na drogaria, e você tem uma drogaria em todas as esquinas. Que Recife tem. Tem, Você em Brasília. Então, as pessoas, elas Todo realmente, lugar. principalmente de áreas que... de áreas que são mais carentes mesmo, é mais acessível para eles. É muito mais simples você ir no farmacêutico e falar, olha, meu filho está se coçando aqui, o que deve ser? Do que ele enfrentar uma fila. Sim. Então, ele vai procurar o farmacêutico. Então, a gente realmente é o primeiro profissional de saúde. E eu fico muito feliz que nos últimos anos eu sinto que as pessoas estão percebendo muito isso. Assim. Agora, a gente está mais tentando fazer as pessoas perceberem que a gente faz muita coisa além disso. Mas só das pessoas entenderem que a gente é um profissional de saúde, que a gente não é um balconista. A gente está ali com toda uma formação e tal. A gente vai fazer uma anamnese, a gente vai conversar com você, que é bem diferente do que você só vender um produto. Então, eu fico feliz, assim, para as pessoas perceberem que a gente é mais do que isso, mas também fico feliz de perceberem que a gente está ali para isso. Que legal. É um desafio para vocês educar a população para deixar claro que vocês não são balconistas, vocês são profissionais de saúde, assim. Existe muito esse... Não sei se é preconceito, mas essa informação Quebrar esse equivocada. paradigma, na verdade, né? Isso é um desafio. Como é que está esse olhar de vocês para esse momento? A farmacêutica trabalha só na drogaria XYZ. E não, esse cara é um cara completo da área de saúde, né? Isso ainda é desafiador para vocês ou está melhorando esse olhar para o farmacêutico? Eu acho que melhorou no sentido de que, a partir do momento que se exigiu esse profissional, a farmácia está aberta, ali você precisa ter um responsável técnico, não é? Então, a partir desse momento, houve essa abertura para que a gente chegasse mais junto e estivesse no estabelecimento, né? Estivesse naquela unidade, porque antes você
ficava lá 4 horas. Então, essa parte sanitária legal foi bem um divisor de águas para que a gente estivesse lá, obrigatoriamente. E aí, do outro lado, veio toda essa reformulação na formação. Então, a gente saiu, vamos dizer assim, do portão de trás para ir para o portão da frente. Não é porque antes a gente estava desenvolvendo medicamento lá na indústria farmacêutica, produzindo medicamento lá na indústria farmacêutica. Você só sabia que era farmacêutico porque lá no registro do medicamento lá tem, né? Responsável técnico, CRF, fulaninho de tal. Então, a gente sabia que ali tinha um farmacêutico. Ou estava dentro do laboratório de análises clínicas. Sim. Ou estava lá no hospital, mas não estava junto ao paciente, né, Flávia? Na farmácia clínica. No bloco do lado. Você estava no bloco do lado, na farmácia satélite, sempre cuidando ali do produto, do medicamento. Mas não com o paciente. Mas não com o paciente. Né? Na hora que você ocupou esses espaços, seja de forma obrigatória ou não, que aí não vem, né, sim. aqui, mas você consegue chegar na frente. Aí que eu volto à questão. Para eu chegar na frente, estar diante do paciente e sabendo e tendo a consciência e a responsabilidade que é uma necessidade dele, porque às vezes ele não consegue chegar lá para ter o diagnóstico com o médico. Ou às vezes, se a gente pensar em extrapolar para outros países, né, a gente tem... E traz isso na formação também, a gente consegue fazer a prescrição, porque a gente tem uma formação por trás. Né? Agora precisa ser o farmacêutico, não dá para ser confundido com o balconista. Lógico que a gente sabe o que compete ao balconista e a gente conta com ele, é igual como no hospital, a gente conta com o técnico de farmácia, a gente conta com o técnico da enfermagem, né? Então, no hospital a gente também tem, né, outros auxiliares, mas pensando em nível superior, a gente precisa ter esse profissional. E esse profissional precisa estar preparado. Formação, né? Com formação de qualidade. Ele precisa correr atrás para estar se atualizando. Então, assim, não dá para também ser qualquer um farmacêutico. Eu pergunto muito isso, sabe, Flávia? Quando os estudantes chegam aqui para a gente. Vocês querem fazer farmácia, cursar e querem ser farmacêutico? Não, vocês precisam ser o farmacêutico. A gente não costuma falar assim, eu vou ao médico, eu vou ao dentista, eu vou... Não é? Você costuma nomear e identificar... O profissional da saúde. Você vai ao seu farmacêutico. E eu acredito que, até com esse momento que a gente viveu da pandemia, a gente conseguiu se colocar como sendo necessário, né? Pensar que o farmacêutico estava lá na pesquisa, estava na distribuidora, estava na farmácia, estava no hospital, né? Então, a gente foi necessário e a gente conseguiu se colocar nesse sentido. Mas eu acredito que o divisor de águas é a gente se mostrar com uma formação de qualidade. E eu ia perguntar isso também. A gente falou sobre a área de atuação, a gente falou sobre a importância de também entender, as pessoas entenderem o papel do farmacêutico. E o estudante que está começando, que está dentro desse processo de formação, para ele entender que, apesar de ter tantas outras coisas que ele pode fazer, o papel dele é de ser um profissional de saúde. Qual a importância de entender isso? Qual a importância do estudante entender, certo, eu sou profissional da saúde para ajudar um paciente. Isso aconteceu contigo também, Flávia? Sim, essa questão, na formação, ela é muito importante, no sentido de, tipo assim, quando você entra na farmácia, você pode ter essa ideia de que talvez a sua única opção seja a drogaria. Né? Tem essa lenda. Acontece que aí isso acaba fazendo você se tornar... A gente liga muito o farmacêutico a um comércio, né? Então, a gente meio que perde a humanização dele como um profissional. E aí, na faculdade, como a gente percebe essas várias áreas, a gente vai realmente se entendendo como profissional de saúde e a gente constrói o conhecimento desde o básico, assim. Eu já dei aula, como eu falei, para profissionalizante, para balconista. Eles aprendem muito básico, assim. Eles aprendem a orientar como utilizar um medicamento, assim. Só que eles não entendem como aquilo foi formulado. Eles não entendem toda a cinética que aquilo vai fazer. E, ao mesmo tempo, a gente, como profissional de saúde, a gente aprende muito dentro da graduação e a gente precisa aprender muito também a traduzir esse conhecimento, porque também não adianta.
Então, eu preciso explicar tão simples quanto um balconista, só que eu tenho que estar embasado numa evidência científica, né? Porque os balconistas, eles vão acabar reproduzindo, querendo ou não, coisas que eles não questionam, sabe? Agora eu não consigo pensar nada, assim, mas normalmente tem... por exemplo, ferida. Porque a ferida... Eu sempre ouvi isso. Porque a ferida tem que respirar. Eu sempre ouvi essa história. E, cara... Só que, na verdade, o processo de cicatrização ele é muito melhor quando está úmido. Então, você deixar aquela ferida extremamente seca é pior. Só que minha mãe, desculpa, mãe, só que a minha mãe sempre falou, você tem que deixar respirar. Então, acaba que o balconista, às vezes, ele pode ter passado por esse curso, só que às vezes ele acaba reproduzindo aquilo. Claro. Só que não, aí se você vai realmente estudar, se você realmente é um profissional de saúde, você vai embasar a sua orientação em algo muito mais confiável. E eu percebo muito que as pessoas têm essa carência, sabe? Tipo, eu vivo nesse mundo das redes sociais. Então, quando eu vejo essa coisa, principalmente da cosmeto e tal, cara, se você pesquisar, qualquer produto é vilão e mocinho na internet. Porque simplesmente as pessoas não têm qualquer embasamento científico no que elas estão falando. Elas vão na própria experiência e acham que isso é... E a gente sabe que ciência não funciona dessa forma, na sua própria experiência. Então, por exemplo, tem uma menina que é a Marina, que ela bombou no TikTok agora recentemente. E a Marina fala de skincare, ela é farmacêutica, sim. E ela fala de produtos e desenvolvimento. E aí ela fala de uma forma super simples. Só que você vê como essa menina estudou para estar falando aquelas coisas super simples. Só que ela tem uma comunicação excelente. E ela simplesmente bombou porque as pessoas confiam nela. Elas veem ela como um profissional de saúde. Um ponto de referência, e não né? como uma blogueira que simplesmente usou aquilo e ficou ruim nela. E ela explica aquilo cientificamente. Então, essa visão do farmacêutico como um profissional de saúde, eu vejo que as pessoas, elas gostam, elas querem isso. E tem também, falando em situação, né? Fala assim, farmacêutico estuda muito. Farmacêutico, para ser farmacêutico, tem que conhecer de química, de física, de matemática, de biologia. De fato, para nós podermos atuar nas diferentes áreas, né, que nós saímos com competência para estar atuando, a gente precisa dessa gama de conhecimentos e aí a gente precisa estudar. E eu acredito que, assim, a gente, enquanto profissional de saúde, tem que entender que tudo evolui muito rapidamente nesse mundo globalizado que a gente tá vivendo, né? Então, a gente vai precisar de estar ali também estudando um outro idioma para a gente também se manter atualizado. E essa questão da formação, ela ser continuada, não para, gente. É ter consciência de que escolheu a profissão de saúde, você precisa estar em constante movimento, buscando se capacitar, fazendo novos cursos. Então, eu tenho certeza que Flávia, para fazer uma postagem dela, ela vai ter ali uma busca de uma curadoria sobre aquele assunto, né? Como ela traz essa experiência acadêmica, que ela vai em bases de dados confiáveis. Então, não é eu ouvi dizer, né? Sim. Ou então, sem desmerecer o que a gente traz como conhecimento prévio, com algum contato, algum familiar, mas, enfim, sempre sabendo que o que vai decidir por uma opção num tratamento ou outra, vai ser o conhecimento, vai ser o cunho científico trazido em relação à nossa pergunta, né? Ao que a gente quer como resposta. E eu fico sempre pensando que a gente está num ambiente onde a gente tem muita oportunidade de ter acesso a conhecimento, mas nós precisamos ser críticos em relação a isso. Sim. Então, é muito importante a gente também ter esse olhar de ser crítico. Nem tudo é vilão e nem tudo é mocinho, né? E sabendo que o medicamento, ele é um produto químico, não é? E a parte acadêmica que vocês falaram faz parte da formação, da graduação e tudo mais. Aqui, Flávia, na FPS... Qual Flávia? As duas, né? As duas aí. Aqui, na FPS, o estudante tem muito esse contato, né? Durante a tua graduação, a tua experiência também foi assim, de estar na prática, de ter laboratório, tu passou por hospitalar, pela clínica, a pesquisa que você já falou. Como foi durante a tua graduação? Cara, a gente tinha muito pouco contato.
Eu Muito sou pouco. antiga. E aí... Será? Travou nesse negócio não, agora. tudo bem. Mas é porque o meu currículo ainda era antes do generalista. Mas, enfim. A gente só tinha contato realmente nos estágios, que era ao final do curso. Nossa. A gente não tinha muito contato. Tanto que isso é... Nossa, você vê um reflexo tão nítido em vários profissionais que não sabem se comunicar. É nítido, assim. Às vezes... A gente fica tão imerso, né? Muitos anos dentro da faculdade, aí você vai ter o contato com um paciente nos penúltimos semestres ali. E eu lembro a primeira vez que eu fui... Isso eu já tinha me formado, eu estava na drogaria. Eu fui tentar explicar como um medicamento funcionava para uma moça, que eu só conseguia pensar no mecanismo de ação que eu li no livro. E eu ficava, gente, ela não vai entender nada do que Não ia. que eu Tecnês, né? que eu sei. E aí, cara, e até hoje, assim, no meu trabalho, a maior dificuldade que eu tenho, sem dúvida, é transformar um pensamento complexo numa coisa simples. Traduzir, né? É a coisa mais difícil da divulgação científica. Então, esse é um grande problema que a gente tinha. Melhorou, mas, assim, ainda não é tão bom. Mas a gente tinha muito contato com pesquisa, porque aí eu sou formada em universidade pública, então é muito forte a pesquisa na universidade pública. Mas aí só no final dos semestres, realmente, que eu fui ter esse contato com a clínica. E é muito importante ter esse contato antes, até para você descobrir se você gosta ou não daquilo que você está fazendo, sabe? Porque eu fui descobrir que eu gostava de farmácia clínica no antepenúltimo semestre. Nossa. Então, eu nunca dei a atenção, talvez, que eu precisasse durante todo o meu Todo curso graduação. para isso. Para essa formação da parte teórica, né? Porque aí, como eu tinha o objetivo de ir para uma determinada área, eu não tinha noção que eu poderia gostar de outra, eu posso ter deixado passar em algumas disciplinas vários ensinamentos importantes, porque eu falava, não, eu preciso focar numa outra coisa. Sendo que se eu soubesse desde o início que eu gostava disso, eu ia ter prestado mais atenção. E aí é engraçado isso que Flávia está colocando. Eu também fui assim. Mas, assim, aqui eu já tenho uma outra vivência, né? Dos estudantes da Flavinha, gente. a Flávia teve uma Gente, dificuldade. Aqui é primeiro mundo. Então, a Flavinha teve uma dificuldade na graduação, de pouco contato com a prática. E como é que é o seu aluno aqui na FPS? Fala um pouquinho dessa linha do tempo, desde que ele entra até se formar. Isso. Então, primeiro que a gente trabalha com metodologia ativa. E aí a metodologia ativa, o aprendizado sendo centrado no estudante, então o estudante ele vai ser incentivado, motivado a buscar muito o conhecimento. A construção do conhecimento é de responsabilidade do estudante. Sim. Logicamente que o docente, né, que aqui a gente chama de tutor, ele vai mediar, ele vai facilitar. A gente já sabe onde é que ele quer chegar, esse estudante. Mas, então, a gente vai estimular muito essa busca pelo conhecimento em bases confiáveis. Científicas. Então, ele já, desde o primeiro período, a fonte, qual é a fonte disso aqui que você está trazendo, né? Então, isso já é algo que ele vai sendo construído ao longo da formação. E um grande diferencial que eu acho que a gente apresenta aqui, e Flávia até teve a oportunidade de conhecer, né, os laboratórios e os espaços para cenários práticos, além disso, essa prática ali juntinho do componente teórico, né, da teoria, é a parte de estágio. Sim. A gente tem estágio desde o primeiro período, são estágios obrigatórios, então são 10 semestres onde ele passa vivenciando estágio, né? Além da prática em laboratórios, né? Cenários simulados de prática, né? Que ali você pode errar, porque ali é o momento de você errar, mas ele também, paralelo, naquele mesmo período, ele vai vivenciando a prática em estágio, que aí é um cenário real. Em várias áreas. Nessas principais áreas de atuação, né? Sim. Então, ele passa pela assistência farmacêutica no SUS, ele passa pela assistência farmacêutica em farmácia comunitária, em distribuidora, em transportadora. Ele vai para um laboratório de análises clínicas, ele vai para um ambiente de farmácia hospitalar no nosso hospital, né, escola, que é o IMIP. Ele tem a oportunidade de fazer estágio na área de manipulação, na área de indústria. Tem também a indústria de alimentos. Flávia até trouxe aqui a questão. Queria ser mestre cervejeira. Então, poucas pessoas sabem, né, que a área de alimentos é uma área que o farmacêutico pode atuar, mas o farmacêutico pode atuar desde a área de pesquisa e desenvolvimento, inovação na área de alimentos. Se assemelha muito com a indústria de cosméticos, indústria de medicamentos, saneantes, produtos para a saúde.
Então, passa também pela indústria de alimentos, que é uma área bem diferenciada. E aqui na nossa região, alimentos é forte, né, também. Estamos cada vez mais nos fortalecendo na área de medicamentos, mas temos empresas que representam cosméticos, produtos para a saúde, área de alimentos. Então, estamos bem, graças a Deus, em fase de expansão. E também toxicologia, né? Então, é uma área que, assim, no caso da toxicologia, da indústria de alimentos, não são exclusivas do farmacêutico, mas nós somos bem cogitados para estar nessas empresas, justamente por a gente ter essa formação diversa. Então, eu posso estar na área de regulatórios de uma indústria de alimento? Posso. Como eu posso estar na área de controle de qualidade de saneantes, de medicamentos, de cosméticos, de alimentos, não é? Porque aí você pensa que o que é que muda? O que muda é a amostra. Mas os princípios e esse conhecimento químico que a gente traz tá ali presente. Que legal. Eu tenho uma pergunta, assim, que eu acho que faz parte do dia a dia. Se eu tenho um hidratante, eu tenho um produto, um cosmético, por exemplo, uma maquiagem, eu sei que dentro desse processo, o produto foi criado com uma base, né? Como é que o farmacêutico ajuda? Como é que o farmacêutico, na verdade, está no nosso dia a dia com esse tipo de coisa? Com tanto os medicamentos como esses produtos cosméticos e tudo mais. Ele influencia, ele ajuda na produção, na manipulação. Como é que funciona esse processo? Olha, ele tá no processo todo, praticamente. Desde a pesquisa lá, tipo, temos uma ideia, vamos investir nela, até os testes para ver se essa ideia vai dar certo, o desenvolvimento todo do produto. Aí, qual a forma que ele vai vir? Vai ser um pó, vai ser um negócio mais pastoso, aí faz teste, o farmacêutico está em tudo. E depois mesmo na parte de garantia de qualidade, se aquele negócio funciona, beleza, mas tá tudo seguro, certo, né? É seguro. O meu processo ele está bem definido, tem algum chance de dar alguma coisa errada aqui, o farmacêutico está simplesmente em tudo isso, assim. E até no final mesmo, a parte em que ele vai dispensar esse cosmético, esse medicamento, que ele vai te entregar e te orientar. E isso era a minha grande paixão, né? Porque quando eu escolhi indústria, primeiro que eu brincava lá com as plantinhas. Então, essas plantinhas podem ser algum medicamento. Mas quando a gente entrou na área de indústria, eu fui durante, acho que uns 15 anos, farmacêutica da área de pesquisa e desenvolvimento. Então, a indústria, ela tem, né? Acho que a gente, puxando um pouco do que a gente vive de multinacional, a gente sabe que as grandes indústrias farmacêuticas, elas são multinacionais porque um percentual grande do que elas lucram, elas reinvestem em pesquisa para desenvolver novos produtos e aí se colocar no mercado novamente. Então, quando você está pensando, esse medicamento está saindo de linha, porque já vem um outro ali mais eficaz, ou então com melhor, né, aplicabilidade. E aí, pensando que sempre vai ter um produto, ou seja, medicamento, ou cosmético, saneante, ou alimento, então a gente vai estar na área de pesquisa e desenvolvimento. Para chegar a essa demanda, geralmente vem uma demanda da área comercial, ou vem uma demanda baseada em alguma pesquisa de um núcleo da indústria que traga para a gente, tal medicamento ele precisa ser reformulado. Né? Então, a gente está lá na área de pesquisa e desenvolvimento ou para desenvolver produtos novos ou para reformular produtos que funcionam, mas eles precisam ser otimizados. Então, a gente pode tá aí dentro da indústria nesse processo. E aí, depois que a gente consegue otimizar todo esse processo, né? Primeiro, a gente faz em pequenas quantidades, que a gente chama de escalas piloto. Tipo né? um teste, os protótipozinhos, né? Exatamente. Aí a gente vai fazendo esses pilotinhos dentro do laboratório, fazendo os controles de qualidade e definindo ali o caminho desse produto, né? A formulação, a composição. Se você pegar qualquer produto, seja ele alimento, medicamento ou cosmético, tem uma composição atrás. Então, aquilo ali é desenvolvido no laboratório de pesquisa e desenvolvimento. Quando está tudo ok, a gente faz lotes maiores na indústria, tudo controlado, né? E aí vai sendo gerada também a documentação para a experiência que Flávia teve lá em Brasília, que foi a parte regulatória, né? De assuntos regulatórios, que pode estar dentro da indústria num setor separado, ou pode estar dentro de garantia de qualidade, mas, enfim,
Também é um setor que bomba muito, não é? É um setor que remunera bem também. Essa pergunta é massa. E aí, depois, registrou na Anvisa, aí a gente vai conseguir comercializar esse produto. Então, assim, todos esses momentos. E aí a Todo gente comercializa processo, né? onde, Gil? A gente comercializa na farmácia, numa loja de cosméticos, né? E aí o farmacêutico tá lá também. Tá em tudo. Flávia, Masson, você consegue definir pra gente, assim, a área mais promissora da farmácia? É possível? Ou você até opinião sua pessoal, assim, mas tem uma área que você, pô, essa aqui vai estar bombando, eu acho que essa é a área do Remunera bem futuro. também, Uma é maldade. Uma maldade. Me dá três, vai. eu acho, Me dá eu três. acho. Três. Me dá três, top vai. Eu três. sou legal. Tá, pensando assim. Ó, tem as áreas promissoras no sentido que as pessoas enxergam assim, porque tem mais vaga de emprego. Tá. Você fala assim, então a farmácia comercial ela sempre será promissora, porque querendo ou não, você tem Precisa, sempre né? será Sempre. necessário Tem muito medicamento, emprego, né? Tem muito emprego, beleza. Mas, na minha visão, são as áreas que estão crescendo não só de demanda, mas que os próprios farmacêuticos estão prestando mais atenção nelas. Então, eu vou partir dessa lógica, vai lá. tá? Farmácia clínica, não é puxando o saco. Mas Também. Mas eu concordo. Realmente, com cada vez mais essa coisa da equipe multidisciplinar, o farmacêutico está ganhando muito espaço. Ele é essencial nessa equipe e qualquer hospital que inventar de ser hospital, ele vai precisar de um farmacêutico. Então, dentro do hospital, você tem farmacêutico em várias áreas. Assim, você tem um farmacêutico que está lá fazendo todo o ciclo do medicamento, que aí ele vai... qual medicamento esse hospital precisa? Tá. Quanto eu preciso comprar? Tem um farmacêutico que faz essa parte, que é a parte do produto. Só que esse farmacêutico que está agora com o paciente, além de ser uma área muito legal, acho que é bem dinâmico, né? Realmente, a demanda está ficando grande para isso. Então, acho que farmácia clínica, com certeza. Ai, meu Deus. Segundo, Pra escolher estética e cosmetologia. Que massa. Porque isso acho que foi mais que bombou, né? Até porque agora o nosso que a partir de conselho toda a também parte está ajudando que muito. regulamentou, né, a atuação. A gente acaba, né, Flávia, associando esse conhecimento que a gente traz do manipular com o aplicar, né, com o usar no cuidado estético. E não só na parte, assim, eu enxergo muito estética, como também esses dois lados. Você tem o lado do produto, de desenvolvimento do produto e tal, e o lado do paciente também. Então, cada vez mais você vê farmacêutico abrindo clínica de estética e ele aplicando o procedimento em você. E como eu disse, você vê que as pessoas, elas preferem, elas se sentem muito mais seguras estando ali com um profissional que, nossa, ele deve estudar muito para fazer isso. E realmente ele estudou. Então, vale muito a pena. E aí, eu vejo que a estética bombou e também é uma área que deve ser uma das top muito, 2 que mais movimenta dinheiro no mundo. É a beleza. Isso, a estética. É a beleza. É verdade. Então, realmente é uma área que, agora que o farmacêutico entendeu que ele pode atuar nisso, voou. Agora a terceira, meu Deus, só mais uma. Eu vou falar uma que eu acho que a gente não citou. Tá. E que eu vejo que esse negócio, eu tô Apostando. apostando. Eu tô vendo a previsão aqui. Farmácia veterinária. Que legal, legal. Luísa, que Sim, pouca sim. gente pensa. Mas assim, o petzinho, Sim. ele usa medicamento. Sim. Quem é profissional do medicamento? É a verdade. gente. Farmacêutico. Então, um negócio que eu nunca tinha visto, eu vi lá em Brasília um dia desses, eu falei, gente, eu sabia que isso ia acontecer. Porque quando você vai comprar um medicamento para pet, ou é um medicamento de ser humano, né? Você vai ter que fazer isso. uma gambiarra Aham. ali. Ou você vai ir nesses grandes centros de pets, que aí tem milhões de coisas, e ali no cantinho tem a farmacinha, né? Eu finalmente vi uma farmácia veterinária. Era só isso. Não tinha mais nada. Não vendia ração. Era só uma farmácia veterinária. E aí tinha tantos os produtos, os medicamentos já prontos e tal, como eles faziam manipulação. E aí, quando eu vi isso, eu falei, eu sabia que isso ia acontecer. E, cara, querendo ou não, é um mercado também que Pouco explorado. Explodiu. Todo mundo tem um pet em casa, cara. Todo mundo tem um cachorro, tem um gato. E pensa só, vocês têm gato? Eu tenho um cachorro. Eu tenho cachorro. Eu tenho um cachorro também, e... Nossa. Deve ser difícil pra vocês. Só que dar remédio pra gato é um inferno na Terra. É impossível, assim. Você sai todo acabado e arranhado. E aí, um dia, eu precisava dar um remédio pra minha gata. E aí, o veterinário falou, se você manipular, sai um pouquinho só mais caro e eles fazem com gostinho. Pô, legal. Aí, o gato vai querer comer. Eu falei, quê?
Gente, meu É porque Deus, a base, né, é apropriada. E aí eu manipulei, e aí de vez eu passar toda aquela... Perrengue. aquele perrengue de sair Com toda a- acabada, o meu gato, ele amou. Ele Comeu procurava. Ele queria ficava o procurando, eu tinha que remédio. esconder dele. Sim. Então, gente, isso pra mim é o futuro, sinceramente. Que legal. E eles vão Que legal. precisar do E a gente não farmacêutico, gente. pensa, né? Ninguém pensa assim. Flavinha, isso? Não, eu concordo. Que massa, assim, que legal. Concordo no sentido que Flávia falando da farmácia clínica, eu lembrei de uma outra área que aí eu atuo também nas duas, né? Eu trabalho com pesquisa clínica, né? Assim, é um outro braço da indústria, né? É uma outra ponta na indústria, pesquisa clínica no ambiente hospitalar. E eu trabalho também com oncologia. Eu acho que não somente a atuação do farmacêutico na área de oncologia, ela é Eu pensei nessa crescente. também. Quase falei, Pronto. É crescente, como também a farmácia clínica para paciente oncológico, É né? verdade. Tá A gente tem bombando. um boom de medicamentos novos, de terapias novas nessa área da oncologia, e a gente precisa muito do farmacêutico. E aí, esse farmacêutico que atua na oncologia, ele precisa se especializar, né? Ele precisa, assim como na cosmética, ele precisa ter uma formação em esteta, né? Ser esteta, farmacêutico esteta, e ser farmacêutico oncológico. Então, ele precisa fazer uma especialização, lato sensu, mas para ele ser reconhecido nessas áreas de atuação. Eu acho importante isso colocar. Legal. Mas eu acho que tem tudo a ver como sendo áreas assim, em crescimento Promissor. e necessárias e de boa remuneração também. Sim, uma coisa também que eu pensei é farmácia nuclear. Essa coisa do radiofármaco, ainda é muito pouco que você tem. Você tem que estar num grande centro urbano, provavelmente, para conseguir Aqui trabalhar a gente com tem um isso. centro. Recife, Tem um centro. Só que existe realmente a demanda de se criar novos radiofármacos. Tanto para tratamento, tanto para diagnóstico. E o que é isso? exatamente. Diz aí pra gente. Explica pra gente. É aqueles medicamentos que você vai usar, por exemplo, para tratar tumores, que você já usa... Tem Dentro a parte de da radioterapia, oncologia, aham. que aí entra na área tá. mas também tem que você, às vezes, você não toma um contraste para fazer alguns tipos Sim. de exames Sim, de sim. diagnóstico, pronto. Aquilo ali é manipulado numa indústria de manipulação de radiofármacos. O radiofármacos é um medicamento, o registro dele e a manipulação dele, o controle de qualidade dele. Então, passa por um processo industrial e o farmacêutico atua nessa etapa. Que Olha legal. como E a gente farmacêutico, nem... olha como uma não, farmacêutico, e a ele gente nem muito imagina braços, isso. né? É Assim, verdade. isso, né? E aí, Muito amplo. só pegando também o ganchinho da farmácia veterinária, e aí a gente já vê também a farmácia veterinária de produtos industrializados, e eu acho que o boom maior está sendo justamente nisso que Flávia está trazendo, dos manipulados. E aí, a gente vê o farmacêutico empreendendo nessa área, né? Porque se a gente pensa que o farmacêutico está na área de estética, com a sua clínica, com o seu consultório, na área de farmácia de manipulação, a gente vê muitos farmacêuticos também, não sendo só o farmacêutico responsável por aquela farmácia de manipulação, como acontece na drogaria, Sim. mas nos dois ambientes, ele sendo dono do negócio, né? Eu digo muito aos estudantes também isso, a gente não pode ter vergonha de ganhar dinheiro, não. Não, Muito claro, pelo ganhar dinheiro é contrário, pecado, muito né? É pelo pecado, contrário. A gente pecado. estudou muito, a gente trabalha muito, a gente é ético na atuação profissional, a gente é responsável por esse processo do cuidado, então a gente precisa ser bem remunerado. Então, são áreas que estão em crescimento, precisa se estudar, precisa se dedicar, precisa correr atrás, mas são áreas que são bem promissoras para realização profissional e para boa remuneração também. Legal. E a gente não imagina isso. Quem não conhece tão bem assim a farmácia, não imagina que tem, igual o Léo falou, um leque de oportunidades e que tem como você investir em si, na sua formação, para receber esse retorno, né? Que é importante que vocês falaram. Sobre ainda a graduação e tudo mais, o profissional que está em formação ter uma estrutura específica e adequada para ele é importante, né? Por quê? Ai, com certeza. Essa questão das práticas é extremamente importante, então você precisa fornecer para ele É como se fosse um recorte do que ele vai viver, né? Quando ele estiver no mercado, realmente. Então, você precisa ter um mínimo de estrutura para isso.
Também, eu acho que, assim, você ter esse contato com vocês chamam os tutores, né? Porque Isso. com os tutores é importante. Então, você ter uma estrutura que permita essa conversa com eles. Eu acho muito interessante a metodologia de vocês, eu já conhecia. E ela... Cara, eu acho que ela é tão... A prática na teoria, né? Que se confunde, assim. Você não sabe exatamente o que é teoria e o que é prática. É tudo junto, assim. Então, eu acho que a própria forma como a instituição te ajuda faz parte também. Ô, Flávia Masson, você deu uma volta aqui no FPS, né? Você ficou maravilhado aí com a estrutura. Parece uma pergunta bem básica, mas acho que é importante. Quanto é importante você estudar na instituição com estrutura física, com laboratórios de ponta? Isso faz total diferença na formação de um profissional de farmácia? Ajuda muito. Ajuda muito. Eu acho que quando você tem a oportunidade, assim, que quando você tem muitos recursos, como vocês têm, eu acho que é muito mais fácil se visualizar como um profissional, se entender como um profissional e aprender mesmo. Como eu dou essas videoaulas, eu percebo como coisas, por exemplo, visuais, é muito mais simples de você aprender. Então, você coloca uma figurinha, às vezes aquela frase que eu falei faz muito mais sentido. Então, imagina você realmente ter uma estrutura que você possa... Manipular, né? E imagina você realmente, por exemplo, a gente está falando de manipular de forma farmacêutica, a gente está falando de creme, de pomada, não sei. Imagina você poder fazer isso e você ver na prática. Que uma coisa eu vou falar assim, sabe a diferença de creme para pomada? Porque a pomada é mais denso, não sei. Outra coisa é você fazer o negócio, você tocar nele. Você... Provavelmente, na química farmacêutica, eu imagino que os meninos devem fazer os medicamentos. Então, você vai lembrar do processo de como aquilo é feito. Aí você vai acabar lembrando da molécula. E se você lembra da molécula, você lembra do mecanismo de ação daquele medicamento. Então, acaba que é a melhor forma de se aprender. Assim, tá se integrado. se você tiver... E o contato com os pacientes também é outra coisa, assim. Flavinha, quantos laboratórios você tem aqui no seu curso na FPS? Quantos laboratórios os alunos frequentam? Ela vamos contar tudo. Eu tenho essa resposta, porque eu contei Melhor ainda. Pois é, porque você é gestor, né? O seu curso São 35. 30 laboratórios. 35. É o que mais laboratórios na faculdade é farmácia. É porque precisa 35. também, né? Isso. Precisa. Nosso projeto pedagógico, eu acredito que não somente por uma necessidade da nossa formação, essas diversas áreas de atuação, mas muito de ser prático, não é? Então, a necessidade de trazer essa teoria para a prática, então, faz com que a gente realmente tenha uma estrutura para trabalhar toda essa prática e de forma crescente, oportunizando a esses estudantes o contato. Eu acredito que uma das coisas que Flávia trouxe aí é importante e é diferencial aqui na instituição, a quantidade de estudantes que a gente trabalha, né? A gente tem, na realidade, a gente acolhe um grupo de estudantes, mas na tutoria nós vamos ter grupos pequenos de estudantes fazendo essa parte teórica, e aí ela tem total razão quando ela diz que a gente confunde muito a prática com a teoria, porque na tutoria, né, quando a gente está ali com os 12 estudantes discutindo no grupo tutorial, a gente parte de problemas contextualizados. Então, esses problemas são trazidos de uma realidade prática da profissão e são discutidos por esse grupo. E terminou ali a tutoria, naquela mesma semana ou uma semana próxima, a gente já vai estar ali com um laboratório referente àquele assunto. Então, essa aproximação faz com que a gente memorize mais, a gente se aproprie mais e que realmente a gente construa um conhecimento. E não somente a gente decore para fazer a prova. Né? Então, esse colocar a mão na massa, esse executar, faz toda a diferença na formação de um profissional. Então, o seu estudante ele tem 35 laboratórios. Tem 35 laboratórios. Ele tem o IMIP. Tem o IMIP como hospital escola. Tem mais campo de prática. A gente vai para lá tanto quando a gente vai para o estágio de análises clínicas, que lá no IMIP, por ser um hospital, tem um laboratório de análises clínicas, né?
de um conveniado. E tem também, quando ele vai só para a farmácia hospitalar, ele vai para o IMIP também. Então, o egresso de farmácia, ele sai daqui bem embasado, preparado. Bem, ele passa por, além de 35 laboratórios, né, para botar a mão na massa, Estágio ele passa também. por 10 cenários de estágio. É muita E aí, Gente, Flavinha? deu vontade de Voltar, né, voltar, Flavinha? né? Voltar, né? Eu tava andando assim, eu falei, nossa, se eu tivesse idade. Ah, pois Ela quer na idade agora. É, não, tudo certo. Faria de Breve, novo. né? Breve, vamos estar com a farmácia universitária. Sim, a fala um pouquinho disso aí. FPS. Então, Spoiler também. Spoiler com... Tu conheceu, Flavinha? Tu conheceu lá a farmácia? Esse eu vou ver depois. Vai ver depois, Vai, né? a gente vai Vamos sair lá, daqui vamos conhecer. e vamos lá para a Flávia conhecer nossa farmácia universitária. Estamos aí numa fase regulatória, né, Flávia? Flávia também viveu a vigilância, né? E entende tudo. Então, a farmácia universitária é um dos cenários, né, que a gente também vai oferecer como estágio, mas a gente está desenvolvendo todos os produtos, são várias linhas de produtos que a gente já está Tudo sendo feito dentro da FPS. Isso, dentro da FPS. Então, todas as linhas foram desenvolvidas dentro da FPS, né? Estamos aí para, depois que tivermos a licença de funcionamento, começar esse funcionamento. Então, é mais um cenário onde o nosso estudante ele vai estar lá vivenciando não somente a área de manipulação, mas também a área de gestão. Sim. Porque eu acredito que, de tudo isso que a gente falou aqui, fica também trazendo esse olhar para o farmacêutico, né? O farmacêutico ele é sempre um profissional que ele vai estar ali do lado técnico do negócio, mas ele também vai estar no lado da gestão. Ele vai estar supervisionando pessoas, ele vai estar fazendo a gestão do negócio, né? Então, a gente precisa que esse estudante também vivencie essas experiências. Atualmente, a gente tem convênios para oferecer esse estágio na área de manipulação. Por isso que eu estou bem a par de veterinário, cosméticos. Estou bem por dentro dessa praia, porque a gente está trabalhando aí já há quase 4 anos nesse projeto. E, além de ser esse cenário, né, de estágio para o nosso estudante, ele vai ser um produto FPS. Sim. E a gente tem muito cuidado com o que a FPS oferece para a sociedade, né? O que é que a gente entrega para essa sociedade que acolheu essa instituição de ensino aqui no estado de Pernambuco. Então, primeiro, pela responsabilidade dela ter vindo do IMIP, né? A idealização dela também ter sido do professor Fernando Figueira. Mas esse compromisso com a qualidade do ensino, com a qualidade dos profissionais que chegam a essa sociedade, com essa construção também ética da profissão. Então, todos os cursos aqui também têm muito cuidado nessa questão ética do atuar profissional, né? A gente precisa ter esse olhar e essa responsabilidade. E com os produtos que sairão da Farma FPS também não será diferente. Legal. A gente tem esse compromisso. E agora, Flávia Masson ficou com vontade de apagar tudo da memória, fazer voltar. farmácia de novo. Aqui tem praia. Senão eu não Aqui vou tem ter- praia. Olha. Não vou ter Volta a vir por aqui, sim. salário, né? É. Tudo aí. Mas, assim, uma coisa que eu achei muito legal aqui foi o vínculo de vocês com o SUS. Porque é uma forma de retribuir para a sociedade, né? Vocês estão literalmente ajudando seus vizinhos, assim. Então, eu acho isso incrível. Quando eu fiz esse mestrado, ele era na Fiocruz. E na Fiocruz, ela tem muito isso com as comunidades ali do lado. E eu acho muito incrível, porque são pessoas que realmente precisam. E, nossa, os estudantes eles devem crescer muito, muito. Porque eles ouvem Faz as uma total histórias, eles diferença. devem saber realmente a realidade que eles vão encontrar. Porque o negócio é você estar dentro de uma faculdade, que você não vê nada da realidade. Você só vê teoria, só vê teoria. Aí, na hora que você chegar na prática, você simplesmente vai assustar. Sim. Porque você não E vai tem que saber lidar, né? Exatamente, porque a realidade das pessoas são completamente diferentes. Então, esse vínculo com o SUS eu acho muito bonito, até para as pessoas entenderem como funciona o SUS. Eu também percebo que tem muito estudante que se forma e não entende como funciona o SUS. Nossa. Então, porque não tem esse contato Não tem o contato né? direto. E aí, quando vai fazer estágio, ainda faz num hospital particular, então não tem qualquer contato. Então, eu achei isso muito interessante, muito interessante. Isso de fato faz toda a diferença na formação, né? Porque são todos cenários obrigatórios, então o estudante ele não tem Ele não tem- opção. Não tem escolha. A gente é assim meio rigidozinho. Mas é importante ter. E aí,
nesse sentido, vai agregar essa formação diferenciada, né? Se a gente pensar que a maioria da população, o sistema de saúde que atende a maioria dessa população é o SUS. O farmacêutico, ele é um diferencial. E aí, Flávia trouxe também, assim, quando ela estava falando, né, a questão do farmacêutico em todos esses cenários. Um cenário que é muito forte e está em amplo crescimento também é a logística farmacêutica. Uhum. Então, é uma outra área que o farmacêutico ele está aí já de olhinho aberto, buscando se especializar, porque junto com a logística farmacêutica, né, vem também toda essa questão de tecnologia, que está muito agregada a esse processo de fornecer o medicamento em tempo hábil. Eu não posso ter o medicamento parado, porque ali, de uma certa forma, é o dinheiro parado. Então, toda essa parte de logística em relação ao medicamento é muito importante. E aí, a gente ter bons farmacêuticos gestores nesse processo, no SUS, né? Porque a gente sabe que tem uma diferença de como se compra no SUS para como se compra na rede privada. Então, hoje eu estava até com os estudantes e eles dizendo: o segundo módulo do primeiro período foi muito difícil. Aí eu disse: como assim, minha gente? Foi SUS. Aí eu disse: o SUS vai viver com vocês para todo sempre, viu? Não acha ele muito difícil, não. Ame-o. Se acostume com ele, né? E ajuda o estudante que está entrando agora e para a galera que vai começar a farmácia também, né? A entender a realidade da profissão, como Flávia falou, né? A entender a realidade da profissão e entender que é ali também que ele vai atuar, além dessas diversas outras áreas que é passível, né, do farmacêutico atuar também. Né? E imagina, você tá ali atendendo um paciente numa realidade, não é algo montado, né? Não é um caso clínico que você recebeu no papel, é um negócio que está acontecendo mesmo. É o dia a dia. E você tem o suporte dos seus tutores para te orientar. Então, imagina, você é um profissional que é jogado no mercado de trabalho, você nunca teve esse contato, e aí você se vira. Você não tem alguém ali do seu lado falando, não... Eu acho que por isso que a gente se apavorava tanto. Mas é exatamente você isso. chegava em casa meio em choque nos primeiros dias que você caía no mercado de trabalho. Até pra drogaria. Até trabalhar na drogaria, assim. A grande questão que eu vejo a galera comentar comigo é essa, que eles têm medo de chegar na realidade. Porque como você não tem esse contato... Cara, dá medo. Você lida com pessoas, as pessoas têm humores diferentes, elas têm situações de vida diferentes. Esse negócio da farmácia clínica, eu vi esse caso que eu achei... Acho que foi o que me encantou mesmo, assim, pela farmácia clínica. Foi que o farmacêutico sentou, conversou com o paciente e descobriu que simplesmente ele não seguia o tratamento dele porque ele não tinha dinheiro para completar. Tipo, em nenhum momento... As pessoas que passaram por ele perguntaram, sabe? Você dá conta de pagar isso? Aí o que ele fazia? Ele comprava um mês sim, um mês não. Tipo, ele usava 2, aí um mês ele comprava um, outro mês ele comprava outro. E não fazia o tratamento, né? Não ia ser eficiente. Ninguém explicou pra ele isso, sabe? Ninguém explicou. E isso que Flávia tá trazendo é tão real, é tão dia a dia. E é comum, né? É tão comum, não é? Ou você ter acesso aos medicamentos porque você recebeu a partir do programa. E lá na prescrição, outro exemplo que a gente, quando faz atendimento, a gente vê muito assim. Aí tem lá na prescrição, aí você vai tomar esse aqui depois do café da manhã. Esse aqui depois do almoço. Esse aqui depois do jantar. Tá. Ninguém perguntou a ele se ele fazia as 3 refeições. Esse do jantar aí, é tão comum, gente. Ele, no dia todo, janta. ele só almoçou. Ou então ele só tomou café da manhã. Ou então tem dia que ele nenhum, nem outro. Não, tem os que entendeu? nem jantam. A pessoa não janta e aí passou pra ela de manhã, à tarde e à noite. Aí depois do jantar. Aí a pessoa não toma porque ela não janta, gente. Nossa. Não tem o hábito. Sim. Talvez não seja nem por fato de não ter o alimento, né? Mas não tem o hábito. Não, a pessoa não janta porque ela não tem o hábito. Então, assim, e aí como é que faz o tratamento? Então, né? São questões trazidas, né, de habilidades comunicacionais, né? E outra coisa, você vai com o idoso, ele tem um responsável que ajuda, que ele mora com quem? Entendeu? Então, são perguntas que aí, por isso que Flávia trouxe lá na fala dela, lá no início, dizendo assim, que o farmacêutico ele tem essa formação para fazer esse percurso, não é? Toda essa entrevista, né, entre aspas, tecnicamente a gente tem os nomes, né? Mas
E são habilidades comunicacionais. E aí, outro diferencial que a gente tem aqui no curso. A gente tem 8 laboratórios que a gente trabalha comunicação. E aí, se comunicar com o idoso é de uma forma, se comunicar com Uma criança é uma outra, criança né? é de outra forma, se comunicar com um homem é diferente de se comunicar com a mulher, né? E hoje a gente tem também a questão de inclusão, a gente tem a questão de considerar diversidade. Então, todas essas Muito legal. habilidades comunicacionais a gente consegue tratar durante a formação do curso por causa dos laboratórios de comunicação que a instituição disponibiliza. E é legal para o profissional da saúde, né? Que Sim. sai pronto para atender um paciente, seja na drogaria, seja no hospital. E é legal tá falar pronto. E também se isso. comunicar em equipe, né? Aham, exatamente. com certeza. E sobre isso, acho que a gente, para finalizar, acho que é um recado bom, né? De vocês continuarem. Então, a gente, para poder falar com essa galera que vai começar a farmácia, Flávia já decidiu, quer fazer de novo? Eu vou refazer. Todo podcast que a Eu gente vou faz. rasgar o meu diploma. Vem morar em Recife. Mas aí vocês vão dar bolsa. Mas aí a gente vem. Vem morar em Recife, a gente vê isso. Todo podcast a gente quer fazer saúde, porque, gente, e saber que a farmácia inclui muita coisa é mais encantador ainda. Então, qual um recado vocês podem dar pra galera que vai começar, que tá no início do curso, que vai vir aqui pra FPS cursar farmácia? Qual um recado específico que vocês Maçom. podem nos dar? Só um. Cara, é pra quem já decidiu ou pra quem não decidiu? Pra quem tá nesse impasse, nisso, pra quem vai tá começar de nisso. qualquer forma. Ó, primeiramente, pesquise. Você hoje tem o advento da tecnologia chamada internet, que é maravilhoso. E aí você pode pesquisar. Claramente você vai ver que alguns lugares te dão muito mais infraestrutura e a metodologia mesmo ela é mais interessante. Então, pense nisso antes de tomar a sua decisão, acho bem importante. E sempre esteja aberto. Durante o curso inteiro, um ensinamento que minha mãe deu foi deixe as portas sempre abertas por onde você passar, não importa por onde você passar. Então, como tem essa coisa da farmácia ter muitas áreas, eu sinto que às vezes você já vai pensando muito, tipo, com um certo preconceito. Eu não gosto muito dessa área. E aí você encara ela já de uma forma meio fechada, sendo que se você for aberta a tudo que você encontrar na faculdade, cara, você pode descobrir várias afinidades e várias outras áreas. Não necessariamente você precisa ter certeza da área que você Vai quer na descobrindo. faculdade ainda. A mim, por exemplo, o que eu trabalho hoje não existia quando eu entrei na faculdade. E isso pode acontecer, né? Então, você sempre está aberto a tudo. Porque muito do conhecimento que eu uso hoje no meu trabalho eu adquiri em disciplinas que eu imaginava que eu nunca ia trabalhar com aquilo. E isso foi importante para mim. Então, sempre esteja aberto a tudo, às oportunidades que a sua graduação te dá também. Então, você tem a oportunidade de fazer uma iniciação científica? Faça. Você tem a oportunidade de fazer um estágio? Faça. Aproveita realmente aquilo que você está vivendo e sempre esteja aberto. E seja uma pessoa proativa. Acho que dessa forma você vai deixar sempre as portas abertas para você. E na hora que você se formar, tem muita essa preocupação com meu primeiro emprego. Cara, uma das melhores formas de você conseguir o seu primeiro emprego, primeiro, é você sendo efetivado do seu estágio. É muito importante e interessante. E outra coisa é a indicação. E, às vezes, a indicação vem do seu colega ou do seu professor. Então, assim, se você for essa pessoa aberta e proativa, as pessoas percebem. Tanto que quem me contratou para eu ir para a UNB foi uma ex-professora minha. Porque eu não era a melhor da turma, eu nunca fui a melhor da turma. Mas como ela via que eu tinha essa coisa de ser mente aberta para as oportunidades e que eu era disciplinada, que eu realmente tinha responsabilidade, ela me convidou. Então, da mesma forma que o meu primeiro emprego, que foi na drogaria, quem me indicou foi um colega, porque eu também estava aberta a isso. Eu fazia grupo e eu era uma pessoa tranquila. Então, tudo isso me ajudou muito. Então, seja essa pessoa aberta e deixa as portas abertas também. Que legal. Flavinha? E aí eu concordo com o que a Flávia colocou, principalmente porque a gente tem muito esses relatos, né? E a gente tem essas vivências mesmo. Quando o nosso estudante está lá no último período, no 10º período, que ele escolhe, quero ir para a drogaria, eu quero ir para a distribuidora, eu quero ir para o hospital. Então, geralmente, ali ele consegue reverter em ser o primeiro emprego. E a gente fica bem feliz com isso. E ele faz essa construção, né? Ele vai construindo
a rede de relacionamento dele profissional, nas oportunidades de estágios que ele precisa cumprir como atividade acadêmica, mas ele vai ali construindo também essa rede de relacionamento. Então, por isso que eu sempre digo assim, vá para o estágio, seja bastante comprometido e responsável, porque além de ser uma atividade acadêmica, ali você está deixando as portas abertas para o seu futuro profissional. E, além disso, eu acho que a gente potencializa muito essa questão de proatividade, né? De buscar, de ir atrás com o que a gente oportuniza ao estudante aqui na FPS, devido às metodologias ativas, né? No caso da tutoria, devido ao ABP. Então, esse senso crítico ele é mais aguçado diariamente e faz com que esse estudante, de fato, ele fique sendo visto de forma diferenciada no mercado. Então, quantas e quantas vezes eu não recebo de drogarias, de colegas farmacêuticos de outras empresas me pedindo para que a gente indique, né? Você tem um farmacêutico com esse perfil para vir aqui fazer uma entrevista, não quer dizer que ele já está aprovado. Ele vai fazer lá todo o processo. Mas a gente também faz parte dessa rede, né, de relacionamento. Então, a partir do momento que escolhi farmácia, eu acho importante entender que o que está sendo oferecido no curso, tudo é importante. A gente vai ter as afinidades naturais, porque cada um tem suas afinidades naturais, mas é importante valorizar cada uma das atividades que são oferecidas na formação, porque lá na frente, né, o futuro, a gente não sabe se a gente vai, eu vou só trabalhar em hospital. Não, eu vou só trabalhar em drogaria. Não existe isso. Sim. Você tem que estar preparado. Eu disse isso hoje de manhã. Você tem que estar preparado para a oportunidade que chegar na sua porta. E aí, dali, você vai continuar a construção. Se você vai passar ali um mês, um ano, ou vários anos da sua vida, não é? Depois se decide isso. Sim. Mas que, na hora que a oportunidade chegar, você precisa estar preparado. E estar preparado significa fazer uma excelente graduação. O mercado de farmácia, ele é promissor financeiramente? Dá para ganhar dinheiro com farmácia? Dá, graças a Deus. Que bom, hein? Não necessariamente vai ser... Todas as áreas talvez não, né? Mas... Não, e também tem muito essa coisa da minha geração também, de tipo assim, eu quero me formar e eu quero já ganhar o teto, claro. Assim. Uhum. Tem muito essa coisa de eu quero logo, né? Então, não necessariamente vai ser no seu primeiro emprego, muito provavelmente não vai ser, ou pelo menos no primeiro cargo que você vai pegar. Mas o negócio é uma coisa que você pode ir galgando. Sim. Ainda mais se tem áreas realmente que você vai ganhar muito mais. Por exemplo, se você faz um concurso da Anvisa, você já chega como analista ganhando o quê? 12 mil reais. 12 mil reais. Nossa. Então, só começa. Esse é o primeiro. Porque assim. tem carreira, né? Geralmente, o público federal, ele tem carreira. E é uma agência, então você é super bem pago. O negócio é que você tem que estudar muito. Sim. São poucas vagas e você tem que estudar muito. Então, é isso. Você, dependendo da sua área, você tem que se esforçar bastante para conseguir. E outra coisa, assim, é que... Aí já vem um papo super... Não, vamos eu percebi muito amigo que saiu de áreas que eram financeiramente muito promissoras para outras áreas que não são tão promissoras assim, no primeiro momento, porque eles gostavam mais de fazer essa outra coisa. Então, tudo bem. Então, exatamente. Eu achei isso bem interessante. Em assuntos regulatórios, por exemplo, dependendo do seu cargo e tal, você pode ganhar bastante. Então, eu tenho um amigo que saiu disso para abrir uma clínica de estética. E esse é o ponto, né? Ele é muito mais feliz o dinheiro hoje é a felicidade, né? Verdade. Só que também não quer dizer que ele passe fome, ele ainda ganha bem, se você parar pra pensar, né? Mas... Eu acho que tudo com equilíbrio, né? Exatamente. Te faz feliz, né? E esse é o negócio, como tem muitas opções, você consegue achar alguma coisa que você gosta de fazer e ao mesmo tempo que você vai ter uma vida confortável.
É verdade. E eu acho que uma questão que a gente precisa colocar aqui, de tudo que a gente trouxe aqui nesse bate-papo, é que tudo que a gente falou, a gente vê no futuro ainda acontecendo. Sim. Então, assim, farmácia, de fato, é uma das A profissões profissão do futuro. futuro. Que Isso é um massa. ponto muito importante. Fala um pouquinho sobre isso, então. Fala um pouquinho. Cara, é porque tem tanta profissão discutindo agora num podcast sobre se a profissão deles vai existir Permanece ou não. Sim, a de E a vocês gente vai tá existir falando mesmo, né? do Vai. tipo assim, quais são as mais promissoras? Então, tipo assim, é mais de uma coisa. Sim. E eu percebo muito isso. Eu tenho muito colega em área que eles ficam falando, cara, a gente só conversa sobre que dia que Vai um acabar. robô vai substituir a gente. Sim. Sabe? E eles vivem isso. E eu sinto que a farmácia, cara, até nas partes em que a gente pode ser substituído, tem outras partes insubstituíveis. Isso. Que massa. Então, Mesmo que o robô venha, mas para Mas não é pensar a para o mesma robô coisa. funcionar, a ele gente vai precisa só- existir. Ele vai Legal. só agilizar o seu processo. É, e você vai verdade. estar lá ainda. Ele vai estar jogando do nosso lado. Legal. Então, nesse aspecto também, eu fico bem tranquila com a farmácia. Isso, exatamente. Gil, Massa. que papo massa, né? Não, incrível. A gente já convenceu o Flávio a se mudar pra Recife. Ganhei uma bolsa. É. Ganhei uma bolsa, vou mudar pra Recife. Tem praia, tem tudo. Ai, que massa. Flavinha Masson, você trabalha com o Instagram, né? Fala um pouquinho do seu trabalho e como a gente te encontra nas redes sociais. Manda enfim. teu arroba. Manda teu arroba pra gente. Arrasta pra cima. Fala um pouquinho qual as suas redes, qual é o teu papel nas redes aí. Então, o nome do meu projeto é Flavonoide. Então, você me encontra no TikTok e no Instagram com o mesmo arroba, que é Flavonoide com 2 S, porque eu ainda não consegui. Ainda não consegui. Com essa, ó. E no YouTube é Flavonoide só. Certo. Então, vocês me Legal. encontram lá, vocês podem me mandar mensagem. Eu demoro, às vezes, pra responder, mas eu sempre respondo. E as pessoas sempre falam, nossa, eu não achei que você ia responder. Gente, eu sempre respondo, cara. Eu sempre Lá você fala sobre tudo de farmácia. tudo. É tanto que o slogan é tipo que eu sou sua guia no universo da farmácia. Assim, eu tento pegar sempre um pouquinho de cada coisa. Eu tento trazer esse apanhado. Eu tento fazer sempre uma linguagem bem mais acessível. Sim. Então, alguns estudantes falam que eles usam a linguagem de alguns vídeos meus para aprender como explicar certas coisas, Legal. porque eles acham mais acessível, ao mesmo tempo que o estudante de farmácia me assiste, né? Não é aquela coisa tipo, é muito básico para mim. Assiste para fazer a prova. O YouTube ele é bem focado em estudantes de farmácia. Tanto que eu tenho o legal. guia dos estudantes de farmácia, que é o guia de sobrevivência, assim. Mas no TikTok e no Instagram tem mais essa pegada de curiosidades mesmo. Então, no TikTok, por exemplo, o meu público, ele é até, assim, acho que meio a meio. Meio pessoas que não são da área Que legal. e meio pessoas da área, assim. Porque ficou bem popular com essa parte das curiosidades. E que eu ensino coisas básicas mesmo. Tipo, eu tenho uma série que é como você fazer coisas básicas na saúde, que chama Life Hacks de saúde. Que é como pingar um colírio. E aí eu ensino pra pessoa como pingar colírio, porque 99% faz errado. Faz um tutorial de como a gente fazer um hidratantezinho Que pra legal. mão. Aí, melhor ainda. Quem está nos assistindo aqui, que tem dúvida em farmácia, quiser vir conhecer aqui a faculdade, né, Flavinha? Pode vir aqui na faculdade falar com a senhora como é que é. Isso, Pode exatamente. Quem tem curiosidade de conhecer a FPS, né? Chegar aqui na gente. Porque passa aqui na rua, Passa mas pelo não marketing entra. ali, o entra. marketing indica pra Vamos Flavinha, lá. não é isso? Entre, vai lá, fala com o pessoal do marketing. Eu estou aqui, né, todos os dias Massa. e tenho um enorme prazer em apresentar não somente Os 35 laboratórios. os 35 laboratórios, não somente os laboratórios, mas toda a FPS, né? Infraestrutura de biblioteca, infraestrutura de laboratório de recursos maravilhoso, digitais, maravilhoso. né? Todos os nossos laboratórios. A nossa hortinha, que Flávia foi lá. Foi lá. Nós temos uma hortinha de Eles plantas queriam que eu levasse uma medicinais. mudinha, mas não pode. Não pode. Eu já pode. aqui já coloquei todos os perrengues que eu também já passei em aeroporto, né? Com pós brancos. Tudo Farmacêutico pó branco é quase a mesma coisa. Então, assim, a gente vai ter o maior prazer de receber vocês, né? Já fazemos isso com estudantes de ensino médio, de escolas técnicas, né? Então, assim, a gente gosta muito mesmo. E quem tem dúvida se quer ou não farmácia, eu acho que a partir de um papo, de uma conversa sobre a profissão, eu acho que isso ajuda muito. Porque foi a partir de uma conversa que eu tive com um professor na minha época era científico, viu, gente? Do científico, que era farmacêutico, que era meu professor de química, né? Aí foi que eu conheci o universo da farmácia. Na época, ele estava fazendo mestrado. Então, ele me levou na universidade
pra me mostrar o que ele fazia no mestrado. Meu Deus do céu. Eu saí de lá e disse, é isso. Fechou. Então, assim, eu acho que ajuda muito. Conversar com um profissional da área e conversar também com instituição de ensino que encara a formação do profissional farmacêutico com responsabilidade. Que massa. Que legal. Legal. Finalizamos bem, menina. Muito legal, muito bom, legal. Flávia. Flávia Masson, espero que você tenha gostado. Nossa, obrigada a vocês. Foi muito massa o bate-papo. Você Foi que tá em incrível. casa, que já tenha curtido. Flavinha, obrigado, viu? Você era maravilhosa. Tá em casa Parceiraça também. do marketing, né? É. Flavinha, nossa amiga, mano, agora Tá também. Double Volte Flávia. sempre. Duas Flávias Vem do aqui. Recife, vem me visitar, hein? Vai lá Tá. conhecer mais uma hortinha da Flavinha. É. Bota aqui, viu? Das mudinhas. Então, quem gostou, pode nos encontrar aqui no YouTube, no Spotify, no Apple, não é isso, direção? No Apple, Todo lugar, todo Em lugar. todo lugar encontra a gente. Então, esse episódio foi massa, espero que tenham curtido. Meninas, obrigado. Gil, tamo junto. Tamo junto. Valeu, gente. Valeu, gente. Obrigada, Obrigado. Até a gente. próxima, Foi hein? ótimo. Tchau. Muitas Tchau, risadas também. Foi massa. Tchau, tchau.